Olá, mães com propósito. Estamos quase chegando ao final dessa caminhada de 31 mães da Bíblia. Que bênção tem sido para a minha vida. E eu acredito que para você que tem caminhado conosco. No dia de hoje, não menos importante, menos especial do que as outras mães, temos mais uma mãe para que a gente venha refletir. E essa mãe é Raabe, a prostituta. Sim, é dessa mulher, dessa mãe, que vamos refletir no dia de hoje. Te aconselho, querida irmã, a abrir sua Bíblia em Josué 2, pegar uma caneta, um marca-texto, um caderno de anotações e registrar esses ensinos sobre esta extraordinária mulher. Bem, ao longo da Bíblia, essas 3 palavras, Raabe, a prostituta, foram usadas para fazer referência sobre essa extraordinária mulher. O fato de Raabe, a prostituta, estar incluída nos exemplos de fé em Hebreus 11:31, significa para nós que ela tem uma história para contar, de antes e o depois. Reflita sobre o que a Bíblia diz sobre ela. O antes. Antes de Raabe passar a crer no verdadeiro Deus, ela era uma idólatra da terra dos amorreus. O nome dela significa insolência e ferocidade. Além desse significado horrível, a Bíblia sempre lembra que ela era uma prostituta. Mas Deus, que segundo a sua vontade escolheu seus filhos antes da fundação do mundo, para que fossem santos e irrepreensíveis perante ele, tocou o coração de Raabe e transformou em nova criatura. Para Raabe, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o depois? Depois que a graça de Deus tocou e limpou a alma de Raabe, a prostituta, e depois que ela realizou vários atos heróicos de fé, o Senhor abriu o céu e derramou suas ricas e abundantes bênçãos sobre sua vida. Quais foram essas bênçãos? Escutem só. Raabe casou com Salmão, um príncipe de Judá. Raabe deu a Salmão um filho chamado Boaz. Você lembra de Boaz? Você se lembra da história de Ruth e Noemi? Bem, vamos continuar. Que gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, de cuja descendência nasceu Jesus. Sim, queridas irmãs, nosso amado Salvador tem na sua descendência uma mãe que foi uma prostituta. A vida de Raabe nos prova que Deus usa o mais improvável para a sua obra. Vamos entender um pouco como Raabe, a prostituta, se tornou essa mulher exemplar. Uma mulher que nos deixa esse exemplo, um exemplo digno de ser seguido. O futuro era sombrio para ela e para Jericó, sua terra natal. Quando Josué enviou seus guerreiros para espionar a terra prometida, o exército israelita planejava atravessar o Jordão e tomar posse de seu novo território, começando pela cidade idólatra de Jericó. Josué, o líder designado por Deus, enviou 2 de seus guerreiros para inspecionar a cidade murada de Jericó. Os
os espiões estavam na casa de Raabe, quando o rei de Jericó enviou a ela um recado, ordenando que entregasse aqueles homens que supostamente estavam em sua casa. Raabe decide escondê-los em vez de entregá-los. Por que será que essa prostituta e moradora de uma cidade idólatra assumiu tal risco? Escute suas palavras. E o que havia em seu coração sobre Deus? Ela disse: sei que o Senhor deu-lhes esta terra. Ouvi dizer que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vocês saíssem do Egito. O Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Que coisa linda! A declaração de fé de Raabe revela com clareza seu conhecimento a respeito de Deus. Evidentemente, ela conhecia o plano de Deus, dar a terra a seus filhos escolhidos, e sabia que também que aquele era o Deus de todo o céu e de toda a terra. Quantos riscos Raabe correu para proteger os homens de Deus. E mesmo diante disso tudo, ela sabia que Deus conhecia tudo a seu respeito, sabia como era a sua vida. Mas mesmo assim, Deus deu a ela a oportunidade de ajudar os seus guerreiros. Ela não tinha educação nem herança religiosa, não tinha marido devoto nem pais piedosos. Porém, as escolhas de Raabe a qualificaram para ser incluídas na mesma categoria de Sara e Joquebede, como heroína na fé. Raabe demonstrou sua fé por causa de suas escolhas. Suas escolhas tiveram influência em seu destino. Quantas lições essa mulher nos deixa? Primeiro, Raabe supervalorizava sua família. Ela pede que os homens prometam que não faria mal a seus pais, seus irmãos e as suas famílias. Josué 2:13. Ela conhece a Deus e como ele lida com seu povo. Josué 2:9. Ela não permitiu que o medo não deixasse ela de fazer o que é certo para Deus. Josué 2:6. Ela foi discreta na execução do plano para esconder os homens do Senhor. Josué 2:5. Ela escolheu o certo. 2 caminhos se abriram para ela: entregar os guerreiros de Josué ou não seguir riscos e entregá-los ao rei. Ela foi sensível ao que Deus queria. Josué 2:11. Ela foi bondosa. Ela foi criativa. Josué 2:6. Levou os homens para um terraço e os escondeu embaixo das varas de linho. Que possamos, queridas irmãs, seguir o exemplo dessa mãe, seguir esses passos de fé de Raabe, essa maravilhosa serva de Deus, nos apropriar das promessas de Deus para nossos filhos, buscando na Bíblia e na oração essas promessas do que Deus tem para nossos filhos, e deixando também um legado a ser lembrado para os nossos filhos, como Raabe deixou para todos aqueles que hoje escutam a sua história. Eu sou Elinalda Coutinho, mãe com propósito de Pedro Henrique e João Pedro, filhos amados do Senhor.